O mundo está dividido em duas fatias, o Oriente e o Ocidente. E apesar de nós ocidentais termos herdado muito do pensamento racional e da cultura grega, como por exemplo na profissão de fé, na cultura étnica, na legislação, na justiça e na política, precisamos nos acostumarmos a pensar de forma diferente. Nós precisamos perceber o mundo e a sua história com os olhos dos antigos autores bíblicos, pois a palavra de Deus está acima da palavra do homem. Você sabia que na região da Palestina, apenas uma parte integra o Estado de Israel e a maioria da população israelense é seguidora do judaísmo, religião de matriz abraâmica com fortes raízes hebraicas e mosaicas. Mas o cristianismo e o islamismo também são religiões de grande importância, além de outras. Os reis e profetas têm um significado muito importante para os israelitas, e a veneração pelos profetas é muito grande. Elias, por exemplo, é um dos profetas de personalidade mais forte depois de Moisés naquela cultura. Para estudarmos o cristianismo, precisamos viajar no tempo e fazer um retrocesso a 5.021 anos no passado, ou seja, de 2021 d.C. para 3.000 a.C., para chegarmos à antiga Mesopotâmia. Mas antes, você sabe o que é a antiga Mesopotâmia? Pois bem, Mesopotâmia significa região entre rios, tem origem no grego e significa terra entre nós. Era uma faixa comprida de terra que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Vários reis comandavam localidades, ou seja, pequenas cidades como Lagash, Uma, Uruk, Akdad, Ur, Kish, Elan e Gatum. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas e tinham um incontável panteão de deuses e semideuses, ou seja, conforme a etnografia e mitologia encontrada no livro de Enoque, capítulo 7, versículo 10, os filhos de mulheres que engravidavam de um determinado deus era tido e reconhecido como um semideus, e esta criança passava a fazer parte da religião, e assim como os deuses, precisava ser acalmada sua ira. Essa crença perdurou por muitos séculos e foi severamente repreendida por Jesus no livro de João, capítulo 3, versículo 6, tempo em que predominava a cultura grego-romana e início da cultura judaico-cristã. Após o dilúvio, Deus restaura o culto monoteísta e tudo começou na antiga Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., numa região de sumérios, que além de nômades, tinham língua própria e não semítica, sendo uma linguagem aglutinante, semelhante ao finlandês e ao japonês dos dias atuais. Já a língua semítica é um grupo de línguas que inclui o aramaico, o amarico, o amárico, o árabe, o hebraico, o maltêus ou o tigrinha, entre outras línguas faladas do norte da África ao Médio Oriente e Península Arábica daquela era. Nessa época, já existia um grande número de núcleos urbanos se desenvolvendo naquela região, e a expressão semítica surgiu algum tempo depois, se referindo aos descendentes de Sem, filho de Noé. Entre os anos de 2900 a.C. a 2340 a.C., caracteriza-se o período dinástico arcaico da Mesopotâmia, com cidades-estados como Ur, região dos ancestrais de Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, o pai da nação hebraica, ou seja, dos hebreus, que mais tarde receberam outras denominações. O mundo da escrita está associado aos sumérios, sim, os povos que não descenderam de Sem, que por volta de 2.900 anos antes de Cristo foram responsáveis pelo ponto de partida da comunicação por meio de escritas cuneiformes em argila, criando a escritura pictograma, com objetos no formato de cunha e imagens que representavam as formas do mundo, como mostra a introdução e algumas cenas da novela da Rede Record, Gênesis. Abraão saiu da cidade de Ur, no sudeste da Mesopotâmia,
E naquela época ele cultuava o deus pagão Nanar, uma espécie de deus lua, que era venerado pelos moradores de Ur e também considerado a maior divindade de Harã, região onde Abraão se estabeleceu até a morte de seu pai. Deixando a sua parentela, mas acompanhado de Ló, seu sobrinho, Abraão levou todos os bens que havia adquirido quando ficou em Harã, Gênesis 12:5. E seguiu viagem para uma terra desconhecida que o Senhor disse que iria lhe mostrar. Viajou por 650 quilômetros para chegar à terra de Canaã. Lá, construiu um altar de adoração a Deus, em Siquém, que ficava a 50 quilômetros do norte de Jerusalém. Apesar da longa viagem, Abraão não pode ser considerado um grande nômade, se comparado com os beduínos, porque ele tinha como uma de suas principais atividades o comércio. Mas qual a diferença entre os povos considerados beduínos e os nômades? Os beduínos eram habitantes das terras abertas, considerados como grandes nômades que viviam no deserto. Geralmente criavam camelos e atravessavam essas áreas desérticas que recebem, até hoje, menos de 10 centímetros de chuva por ano. Os beduínos percorriam longos percursos e tinham pouco contato com os chamados povos sedentários, ou seja, povos que estavam mais voltados para a agricultura e que não andavam longos trechos, tendo residência fixada em determinados lugares. Já os nômades eram povos criadores de gados miúdos, como ovelhas e cabras, e gados bovinos, tais como os bois, touros, vacas e novilhos. Esse tipo de rebanho necessitava de tomar água regularmente e a pastagem precisava ser bem mais selecionada, pois esses animais eram mais fracos em comparação aos camelos, precisando de um cuidado maior. Assim, viviam basicamente em regiões subdesérticas, com uma média de temperatura mais estável e com pluviosidade mais acentuada. Quando faziam percursos mais longos com o deslocamento dos animais, buscavam lugares com fontes de águas bem próximas entre si. Conceituada a diferença entre beduínos e nômades, continuemos o estudo. Abraão era um homem rico e de muitas posses, pois tinha um enorme rebanho de gado e de ovinos, além de ouro, prata e inúmeros servos que cuidavam dos seus bens. Abraão não tinha herdeiros, porque sua esposa já era de idade avançada, por isso Sara o convenceu a se deitar com Agar, sua serva, e com ela ter um filho, a qual deu o nome de Ismael, para deixar a sua herança. Portanto, conforme os costumes da Mesopotâmia daquela época, uma criada que tivesse um filho do seu dono não poderia ser vendida como escrava, e anos mais tarde, ao despedi-la com Ismael, seu filho, Agar ganhou a tão sonhada liberdade. Abraão e Sara, sua esposa, tiveram a promessa de Deus cumprida, e ela deu à luz a Isaque, o filho da promessa, que foi pai de Jacó, que, ao lutar com um anjo em busca da bênção, teve seu nome mudado para Israel. Jacó, além de filhas, gerou 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, os quais formaram as 12 tribos de Israel. Em Gênesis 22, do 1 ao 24, Deus coloca à prova Abraão, quando pede para que ele sacrifique o seu próprio filho, Isaque. Ele subiu ao Monte Moriá, em Jerusalém, e deitou o seu filho para cumprir aquilo que Deus havia lhe pedido, assim como um cordeiro é oferecido ao Senhor. Quando levou a faca para degolar Isaque, um anjo o impediu de tal ato e preparou um carneiro que estava preso pelos chifres em um arbusto para ser sacrificado no lugar de Isaque. Assim o fez Abraão. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara, sua mulher, tinha 90 anos. Isaque herdou tudo que seu pai possuía. E os outros filhos de Abraão, assim como Ismael, o filho que teve com a serva Agar, de quem descende os árabes, e Midian, receberam muitos presentes e se despediram da terra de Canaã. Assim, Isaque ficou com todo o território de Canaã, progredindo também na agricultura, perto de Gerar, como mostra Gênesis 26, 12.
Jacó nasceu como herdeiro da bênção e foi abençoado pelo seu pai, se tornando o herdeiro, conforme revelado a sua mãe: o maior servirá ao menor. Contudo, isso aconteceu mediante alguns truques e atrativos enganosos criados pela sua mãe, Rebeca, que tinha preferência por Jacó em vez do filho Esaú. A bênção patriarcal era passada ao primogênito, portanto Esaú deveria ter recebido a bênção, porque nasceu antes de Jacó. Mas isso não aconteceu. Foi Jacó quem recebeu a bênção e tudo isso já estava nos planos de Deus, como revelado a Rebeca. Em decorrência disso, Esaú ficou furioso e jurou matar Jacó, que fugiu do seu irmão. Contudo, Esaú vendeu anteriormente a sua primigenitude ao seu irmão Jacó. Na viagem para Padã-Arã, Jacó teve um sonho em Betel, com a promessa de servir a Deus e dar o dízimo de todos os seus rendimentos ao Senhor como compromisso. Certa vez, durante a solidão da noite, lutou com um certo homem que o feriu na coxa e reconheceu que tal homem era Deus, e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel, daí o surgimento do povo israelita. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Daquele dia em diante, Jacó deixou de ser um homem enganador e passou a servir a Yahvé, o Deus de seus antepassados. Como dito anteriormente, Jacó foi o progenitor da nação judaica, mas José era um filho especial para Jacó, talvez o filho mais amado. Era o orgulho e a alegria de Jacó. José era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, mas essa história deixaremos para outra ocasião. Até o próximo estudo e que Deus abençoe a todos.